Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, e em nome do parlamentar do PSD, apresentar os nossos cumprimentos ao engenheiro Jorge Borrego e, naturalmente, agradecer a sua disponibilidade para cooperar com esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que seja por via Skype, mas também estes novos mecanismos, estas novas tecnologias também podem servir para isto. Seja, nós nesta inquirição queremos sobretudo nos focar no período temporal dos anos 2001, 2002 a 2004, ou seja, naquele período em que o Sr. Engenheiro esteve à frente, ou foi Diretor-Geral da Energia. Mas nós não deixaremos de aproveitar a sua disponibilidade para, aproveitando a sua disponibilidade e o seu saber e o seu conhecimento, para colocar questões que ultrapassam claramente esta dimensão temporal a que eu fiz referência, ou seja, entre 2001 e 2004. Neste contexto, a primeira pergunta que se colocaria, qualquer um de nós, aliás, já colocou o Sr. Deputado António Filipe, é de saber qual foi a participação que o Sr. Engenheiro teve, ou a Direção-Geral de Energia e Geologia teve durante o seu mandato, naquilo que foi o processo de elaboração do SCMEC e em que medida ocorreu essa participação. O Sr. Engenheiro já nos disse que não teve conhecimento dos pareceres da ERSE de 2004 ou da Autoridade da Concorrência, que não teve qualquer intervenção na elaboração da legislação, mas que participou na elaboração de textos de apoio à tutela relativamente ao fim do SCAI. O que nós gostaríamos era, na medida do possível, que o Sr. Engenheiro Jorge Borrego precisasse o que foi esta participação na elaboração de textos de apoio à tutela relativamente ao fim do SCAI, que é para nós podermos averiguar qual é a dimensão e qual é a medida da participação na elaboração dos processos do SCMEC. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pela sua saudação e naturalmente aqui estarei para tentar esclarecer o melhor possível e vou eventualmente repetir-me um pouco naquilo que disse ao Sr. Deputado António Filipe e precisando, caso não tenha sido bem explícito, a minha participação na matéria de que respeito àquilo que refere CAICMEC tem a ver apenas com a preparação de textos para o decreto-lei que foi publicado em 2003, que, como disse, complementava e adaptava às realidades do setor elétrico, às realidades conducentes à estruturação e à criação do nível, portanto, abrindo as portas à criação de novas figuras de operadores de mercado e, naturalmente, para criar liquidez de mercado, prever o fim do SCMEC e a sua resolução através de um mecanismo relativo, digamos, à situação de uma transição contratual. Essa é a matéria exclusiva sobre a qual a Direção-Geral e eu apoiámos o Governo na formulação dessa peça legislativa decorrente daquilo que era a orientação política de quadro para a estruturação de condições para a posta em prática do MIBEL. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, no decurso de várias audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e por mais de que uma vez foi abordada a questão da eventual ilegalidade do SCMEC do ponto de vista da concorrência. Recorda-se de ter estado presente em alguma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia? Não. Relativamente a esse processo dos SCMECs, não, de todo. Não terão com certeza ocorrido, se eu não tenho nenhum lapso de memória, não terão com certeza ocorrido durante a minha vigência no cargo de Diretor-Geral. Portanto, o Sr. Engenheiro diz que nunca esteve presente em nenhuma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia relativamente ao processo de elaboração do SCMEC. É isso?
ou extinção dos cais, naturalmente, porque o processo de elaboração dos SCMEC, como é do seu conhecimento, substituiu exatamente os cais, ou seja, os cais foram extintos e em seu lugar apareceram os SCMEC. E por isso a pergunta que eu renovo, Sr. Engenheiro, é de saber se o Sr. Engenheiro esteve presente em alguma reunião entre o Governo português e a Autoridade da Concorrência Europeia sobre a extinção dos CAI ou sobre a formulação dos SCMEC. Que me recorde, com a Direção-Geral de Concorrência, não tenho recordação de nenhuma de participar em alguma reunião nesse âmbito relativamente à matéria que refere da formulação dos SCMECs. Muito obrigado. Sem embargo, Sr. Engenheiro, eu faço-lhe uma outra pergunta. Uma das afirmações que aqui foram proferidas no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito de outros depoentes, ou de um outro depoente, é que a aprovação dos SCMEC por parte da Comissão Europeia foi uma espécie de favor concedido ao Governo português. Concorda com essa ideia? Eu sei, referiu que não participou nas negociações, nem nessas reuniões. De qualquer das formas, vivenciou esta circunstância e pergunto se, na sua opinião, houve de facto algum favor concedido ao Governo português na aprovação dos SCMEC por parte da Comissão Europeia. Sr. Deputado, eu, como disse, não acompanhei nem vivenciei esse processo. Tenho alguma dificuldade em entender esse tipo de argumentação por duas razões. A primeira das quais é que as entidades europeias têm um procedimento e têm um escrutínio elevado e, portanto, esse tipo de situação, digamos, de favorecimento seria dificilmente ocultável. Segundo ponto, porque os SCMEC, tal como os vejo, são uma outra forma de pôr em prática aquilo que, no país onde me encontro, em Espanha, há alguns anos antes, poucos, já tinha sido posta em prática também com validação da Comissão Europeia para o mesmo fim, quando foi criado o operador de mercado espanhol para as transações de eletricidade, o OMEL, existiam os chamados CTCs, os costes de transação por la competencia. Portanto, não vejo, honestamente, que essa interpretação possa vingar e ser, e muito menos ter sido efetiva. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Já que aludiu à circunstância da criação do MIBEL, ou seja, do mercado ibérico de eletricidade, eu gostaria aqui de reproduzir, antes de lhe colocar as questões relativamente ao MIBEL, gostaria aqui de reproduzir as palavras ontem proferidas pelo professor Abel Mateus, Presidente da Autoridade da Concorrência, que disse que a livre concorrência nunca existiu em Portugal no mercado de eletricidade e que pior que o monopólio público é o monopólio privado. E estas afirmações interpelam-me para duas perguntas que queria fazer ao Sr. Engenheiro. Era de saber se, durante o seu mandato, o Sr. Engenheiro ou a Direção-Geral de Energia e Geologia tiveram alguma participação no processo de definição e negociação do MIBEL e em que medida, eventualmente, terá participado nessa negociação? Sim, sob a orientação do Ministério e, portanto, do Secretário de Estado, nomeadamente do Secretário de Estado, sobre o qual isso transitou, e é bom dizer que o processo do MIBEL começa numa data menos simpática que ontem comemoramos, no dia 11 de setembro começa esse processo de relação entre Portugal e Espanha, começou em Lisboa, e fomos surpreendidos ao almoço com a novidade do 11 de setembro, e foi vivido por dois ministros, o ministro Braga da Cruz, depois o ministro Carlos Tavares e por três secretários de Estado. Primeiro o professor Eduardo Oliveira Fernandes, depois a doutora Dulce Franco e finalmente o doutor Franklin Alves. Portanto, e a condução política desse dossiê foi sempre assegurada, a Direção-Geral participou claramente na equipa de trabalho, dentro das suas funções, que envolvia também e, sobretudo, envolvia os gabinetes. E, portanto, fomos uma parte participante nesse aspecto
dando aquilo que é o nosso conhecimento, enquanto Direção-Geral, à data das realidades do setor e das questões técnicas, porque existem várias questões técnicas. O mercado, para existir, não é apenas uma questão de valores de transação de energia elétrica, é essencialmente para que ele exista, como na altura muito se defendeu, tem que existir uma infraestrutura física que permita a circulação desse bem que é a energia elétrica. E daí todo o esforço que depois se tem vindo a fazer sobre as infraestruturas e as interconexões elétricas entre Portugal e Espanha primeiro, e entre Espanha e França também, porque esse é o acesso que temos a fontes de aprovisionamento com uma maior variabilidade e margem potencial de benefício na formulação do preço final. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Portanto, eu julgo que é consensual afirmar que, por um lado, a concretização do MIBEL e a substituição do SCAI pelo SCMEC conduziu, portanto, a uma alteração muito profunda daquilo que foram os mercados português e espanhol de eletricidade. A EDP, que tinha uma cota superior a 60% do mercado português, passou a ter uma cota entre 11% e 18% do mercado ibérico. A capacidade de interligação entre os dois países aumentou substancialmente. O preço é o mesmo nos dois países, em mais de 90% das horas, e quando há market splitting, as diferenças de preço são inferiores a 50 cêntimos e, nestes casos, e muitas vezes nestes casos, a favor de Portugal. Entre 2007 e 2018, a capacidade instalada dos agentes não EDP aumentou mais de 65%. Portanto, do nosso ponto de vista, eu julgo que é correto afirmar que foram, com a criação, como repito, do MIBEL e a substituição do SCAI pela SCMEC, foram removidas de uma forma significativa muitas barreiras à entrada de novos concorrentes. Concorda com este pensamento, Sr. Engenheiro? Eu diria que o estabelecimento do MIBEL e o desenvolvimento das interconexões entre os dois países permitiu abrir este mercado português e permitiu também o acesso, e isso é uma coisa que às vezes não é relevada e que é importante, permitiu também o acesso dos operadores e dos produtores portugueses ao mercado espanhol, porque essa realidade também se verifica, permitiu esse acesso e essa melhoria e, portanto, essa aproximação dos preços do mercado. Portanto, permitiu ter um mercado mais alargado e uma maior diversidade de operadores e, portanto, de oferta. Nessa circunstância, defende então que há aqui benefícios a favor do consumidor de energia pela criação deste mercado. Perdão? Estou a perguntar, Sr. Engenheiro, dado que há uma maior concorrência no mercado energético ibérico, há um maior número de operadores nesse mesmo mercado, certamente que os efeitos desse mercado serão repercussões positivas para o consumidor de energia, correto? É verdade, são repercussões positivas. Depois, há aquilo que cada mercado, sobre aquilo que são os preços de mercado, portanto, os preços do bem, introduz sobre esses preços. E aí, essa é uma realidade que é claramente nacional em cada um dos casos deste mercado ibérico, que progressivamente se irá alargando para um mercado mais interregional a nível europeu. Ou seja, diga uma coisa, se nós tivéssemos mantido o SCAI, se não tivéssemos criado o MIBEL, se não tivéssemos substituído pelo SCMEC, ainda que de forma obrigatória, por força da imposição das diretivas comunitárias, nós tínhamos alcançado os mesmos indicadores do ponto de vista da concorrência? É uma excelente pergunta, Sr. Deputado, para a qual eu não tenho humilde e honestamente resposta, porque não tenho, nem conheço, nem nunca ouvi falar de nenhum trabalho que faça essa comparação. Mas, seguramente,
posso lhe dizer o seguinte: estaríamos completamente fora daquilo que são os objetivos centrais, não apenas de políticas europeias, mas de políticas mundiais, relativamente às questões climáticas e de proteção do ambiente, porque estaríamos num ambiente fechado e não teríamos seguramente desenvolvido várias das soluções tecnológicas de produção de energia. Seguramente também teríamos problemas de segurança energética, porque teríamos sido obrigados a investir mais em parque de produção para garantir aquilo que a interligação e a funcionalidade em rede com outros mercados nos permite suprir e recorrer quando necessário. Portanto, eu diria que sem fazer contas do ponto de vista económico, do ponto de vista qualitativo em relação àquilo que são os requisitos globais do que deve ser um mercado de energia e a obrigação que existe de salvaguardar o abastecimento de energia aos diferentes tipos de consumidores, não estaríamos seguramente melhor. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, eu gostaria agora de abordar a matéria das renováveis e tenho aqui dois tipos de questões que são ligeiramente diferentes. Os dados de fontes oficiais apresentados a esta Comissão referem que o preço das eólicas está em linha ou é ligeiramente inferior aos praticados em outros países europeus. Do mesmo modo, os relatórios encomendados pela Secretaria de Estado de Energia à Cambridge Economic Policy Advisors, entre outros, referem que a rentabilidade média dos projetos eólicos entre 2000 e 2010 foi de 6,2%, virtualmente idêntica à média do custo de capital exigível, que é de 6,1%. Num desses relatórios, inclusive, podemos ler o seguinte: nestes termos, podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos de parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observados noutras referências europeias, como sejam a Alemanha e a Espanha. Tendo em conta aquilo que é o seu saber, o seu conhecimento e a sua percepção sobre esta matéria, é defensável que, com base nestes dados, se possa concluir que os produtores de energia renováveis tiveram lucros anormais? Eu ouvi os elementos que aportou, Sr. Deputado, que não são do meu conhecimento, mas respeito as fontes que inclusive citou, e, portanto, eu diria que, no pressuposto do que referiu, que as feed-in tariff, e, portanto, as remunerações que estão dentro de uma banda sensata, em linha com aquelas que se praticam em países de referência na União Europeia, e que as taxas de rentabilidade também o estão, e é preciso ver que as taxas de rentabilidade variam com certeza ao longo do tempo, porque os custos de capital também os variam e fortemente. Eu diria que essas duas conclusões não levam à terceira, que tenha havido ganhos excessivos. Depois eu gostava, e suponho que isso poderá já ter sido referido noutras intervenções que tenham sido feitas ao longo das sessões que têm decorrido desde julho, que nas remunerações relativas à energia eólica, em particular, e eu dizia há pouco que as políticas energéticas têm impactos e têm uma dimensão económica e têm impactos. Por exemplo, no caso das eólicas, por legislação de 2001, salvo erro, se bem a minha memória não me trai, o decreto 339 ou algo assim, está previsto e está a ser cumprido, tanto quanto ao longo do tempo eu percebi, que os produtores de energia eólica atribuam às autarquias onde estão localizadas, por um critério de potência, os seus parques eólicos, 2,5% da receita bruta que recebem da entrega de energia à rede. E também já agora dizer outro efeito indutor destas políticas, que foi a ocupação do espaço do território
naturalmente no contexto das avaliações de impacto ambiental que foram feitas caso a caso, do espaço, levam a que, em média, cerca de 2% da receita bruta da remuneração eólica seja destinada a pagar os direitos de uso de superfície dos terrenos que são alugados aos seus proprietários para a implantação das máquinas e para as zonas de proteção e de reserva, de onde há aqui um efeito. Além de termos que olhar para isso nesta ótica, também é bom termos presente, e eu gosto sempre de o lembrar, para que não se pense que as soluções energéticas são isentas de efeitos indutores no território e, normalmente, têm estes lados positivos que, por vezes, não são salientados devidamente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Ainda sobre renováveis, e uma última pergunta, já que o meu tempo está mesmo a terminar, apesar de neste momento não estar a contar. Sr. Engenheiro, praticamente todos os especialistas ouvidos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito referiram que a PRE tem um impacto significativo não só no STIEG, mas também no valor do SCMEG. A pergunta que lhe deixo é se esse impacto é mesmo só no SCMEG ou também se verifica no SCAI da Turbogás e da Tejo Energia, que, como sabe, se mantiveram. Muito obrigado. Sr. Deputado, a pergunta que me põe, não tenho informação e capacidade de lhe dar resposta se tem um impacto direto ou indireto no SCAI, ou melhor, agora no SCMEC e no SCAI das duas tapadas que ainda os mantêm. Não tenho, honestamente, conceptualmente podem ter ou não, mas realmente se o tiveram ou não, não sei.